Paz seja convosco, alunos do Instituto Teológico. Vamos dar sequência na segunda aula nossa de administração eclesiástica, para nós podermos continuar desenvolvendo um trabalho daquilo que Deus tem realizado na nossa vida. Amém? Então nós vamos dar continuidade, vamos abrir a nossa mente, nosso entendimento. Vou falar o mais sucinto possível para vocês entenderem, porque nós sabemos que é um pouco complicado a aula online, mas aos pouquinhos a gente vai se enquadrando, vai acertando os pontos, e quem sabe, né, a gente nesse período que nós vamos percorrer, nós vamos conseguir fazer pelo menos uma aula online aí, tá bem? Vamos ver se tudo der certo. Então nós aqui observando, nós paramos, a sequência da aula seria o pastor e a administração da igreja, que está no capítulo 1, página 15. O pastor e a administração da igreja. As atividades dos pastores, obreiros, dentro das nossas igrejas, ela não restringe somente a parte da pregação e também da parte espiritual da igreja, mas demanda também na área administrativa, né? Então requer uma atenção, como nós falamos na aula passada, né? A área administrativa e a área espiritual, elas caminham junto, tá bom? Então esse é um primeiro ponto que eu quero passar para vocês. A próxima que eu vou passar, ela vai demandar em falar da estrutura administrativa da Igreja do Evangelho Quadrangular. Preste atenção no que eu vou ler. A estrutura administrativa da IEQ possui uma forma de gestão compartilhada. E este fator é importantíssimo, visto que alivia a carga e a responsabilidade que pesa sobre os pastores e líderes, né? Aí eu coloquei bem amarelo ali, dizendo o seguinte, eu vou ler para você, você não vai enxergar o amarelo, mas eu vou ler. Esta divisão de tarefas aparece nas escrituras desde os princípios, lá em Atos 6, 1, 5, que fala sobre a instituição dos diáconos. Eu separei esse texto, que é importante, né? Em toda a aula, mesmo a aula administrativa, como eu falei, li alguns, a gente lê textos bíblicos também. Então, em Atos 6, 1, depois você pode confirmar na sua Bíblia, a partir do versículo 1, mas eu vou ler o 2 em diante. Olha, preste atenção, que fala sobre a instituição dos diáconos. Então, os 12 convocaram os discípulos e disseram: não é certo que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre essa tarefa. Nós, porém, continuaremos na oração e no ministério da palavra. Então, alguns estavam no ministério da oração da palavra e outro nas tarefas, distribuídos, né? Ou seja, as finanças iam ficar a cargo, as finanças, a estrutura iam ficar a cargo, as tarefas iam ficar a par dos outros diáconos. Então você vê como a Bíblia ela já é clara, pertinente a isso. Amém? Vamos lá. Princípios gerais da administração eclesiástica. A administração, como toda a ciência, porque é uma ciência, deve ser baseada em princípios. Princípios de administração. Você vai ver que são coisas que não são coisas que nós nunca ouvimos. Primeiro, princípio. Princípio de divisão do trabalho. Nas nossas igrejas existem diversos departamentos que desempenham atividades espirituais, como nós vimos atrás aí, e administrativo, divisão de trabalho, ou seja, muitas vezes a gente pensa, meu irmão, que quando nós dividimos as tarefas dentro de uma igreja, de uma empresa, a gente pensa que está dividindo aquele lugar. Não é assim? Tem gente que tem muito medo de passar o conhecimento para outra pessoa,
né, de formar líderes para outra pessoa, porque fica pensando que a pessoa vai puxar o tapete. Não. Mas quando a gente divide, na realidade, a gente não divide para diminuir. A gente divide para multiplicar, né? Aumentar a eficiência do trabalho. E na igreja é a mesma coisa. Vocês estão vendo como está funcionando. Funciona a administração eclesiástica da igreja. Esse somos nós. Segundo, autoridade e responsabilidade. Eu vou ler para você aqui. Autoridade é o direito de dar ordens, como nós sabemos, e de esperar a obediência, E a responsabilidade é consequência natural da autoridade. Ou seja, a obediência é a responsabilidade, é uma consequência. Quando a gente é obediente, a responsabilidade é a consequência natural da autoridade, né? A autoridade, nesse caso, não é faz, eu mando, não. A obediência é a responsabilidade. Isso é muito bonito, né? Isso é muito bonito no princípio da administração. Disciplina, algo que nós conhecemos também, depende da obediência, e nas igrejas a obediência, nós que somos cristãos sabemos bem conforme a Bíblia nos ensina, né? A gente sabe muito bem que a gente tem que obedecer os mandamentos. Nós temos que obedecer aquilo que Deus manda a gente fazer. E na disciplina, meu irmão, naquilo que é colocado na nossa mão, a obediência, ela é exatamente isso que nós acabamos de falar. Nós sabemos que a obediência, nós somos cristãos e nós devemos ter isso no nosso coração. Então, os princípios da administração, divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade e disciplina, isso acompanha a nossa vida. E a administração é isso, amém? Eu gostaria de passar por um ponto agora que é muito interessante. Cada denominação é gerado por um governo eclesiástico. Ou seja, o que é governo eclesiástico? É uma forma administrativa dado às igrejas. Se você olhar no capítulo 1, página 16, você vai ver isso que eu estou falando. Mas a gente vai fazer um pequeno resumo para vocês entenderem no que rege as igrejas. Como as igrejas, elas acreditam no único Deus, no único Senhor. Acreditam em Jesus, o Salvador. Só que ela é regido por governos, formas de governo diferentes. Por exemplo, congregacional, que a gente já sabe que é a congregação, ela é regida por este governo. Eu vou ler para você. A igreja se reúne em assembleias. O poder de mando reside em suas assembleias. Ou seja, nas assembleias eles decidem tudo lá, com todos os irmãos. Ou seja, não existe uma diretoria local na igreja, né? Ela é decidida entre aqueles irmãos que estão ali naquele momento. Congregacional. Presbiterial. O governo é centralizado na figura de um bispo dirigente. Então tudo fica na mão dele lá. Fica só na mão dele, né? Presbiterial. Ou seja, agora vamos ao terceiro, são 3. Episcopal. O governo é centralizado na figura de um dirigente. Correto? Com uma diferença lá em cima. Responsável pelas decisões e destinos da igreja, mas ele possui um grupo ou uma diretoria para auxiliar. Ou seja, ele é o modelo da igreja do Evangelho Quadrangular, né? Nós temos o pastor, que é titular absoluto da igreja, e ele tem uma equipe, que é o conselho diretor local. É diferente lá do cima, né? Então nós temos uma diretoria e um pastor presidente e uma diretoria, amém? Então episcopal, guarde bem essa forma de governo. Essa sempre você vai precisar saber que faz parte da tua igreja, amém? Vamos lá continuar.
Eu fiz aqui no capítulo 24, na página 24, eu fiz um resumo da visão geral da Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma visão geral da Igreja do Evangelho Quadrangular. Em alguns pontos. Primeiro ponto. Os líderes das organizações religiosas precisam ter uma visão global da igreja e é uma característica de um bom administrador. Ou seja, às vezes, por que eu falo que você tem que ter a visão espiritual e a visão administrativa também? Para você ser um bom administrador, você tem que conhecer os dois. Você não precisa ser formado numa faculdade administrativa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte, você tem que ter uma visão geral. Como eu falei na primeira aula, você vai lembrar, né? A importância de vocês, estão formando, como um dia vão ser pastores ou líderes de grupo, não importa, a importância da área administrativa que vocês estão tendo a oportunidade de aprender. Então, o primeiro ponto no que nós já vimos, né? Então, o que nós vamos ver? A estrutura administrativa da IEQ em 3 níveis hierárquicos. Primeiro, para vocês conhecerem os níveis hierárquicos: administração superior e geral, que é exercida pelo Conselho Nacional; administração intermediária, que é exercida pelo Conselho Estadual de Diretores; e administração da base, é exercido pela igreja local, aonde é o CDL. Então agora eu vou falar um pouco sobre cada nível hierárquico da nossa igreja. Preste bastante atenção. Ou seja, nós vamos aprofundar sobre isso daí, tá bom? Então, guarde bem: administração superior, administração intermediária e administração da base. Só que eu vou começar sobre a administração da base. A administração da base é conhecida como a igreja local, né? A igreja local é a igreja a qual você é membro dela. Por exemplo, Vila União, Vila Formosa, Campos Elíseos, Jardim Uruguai, né? Nós temos várias igrejas, Vila Formosa, e aí vai. É a igreja local, que é conhecida como o organograma dela, que eu vou passar para vocês agora, sobre conhecendo a igreja local, tá? Primeiro, nós temos o CDL, que é da igreja local. CDL, o que significa? Conselho Diretor Local, né? Que nós temos lá a base, o pastor titular, que é considerado presidente, né? Temos o vice-presidente. Depois nós temos o secretário, o tesoureiro, o diretor de patrimônio, o diretor de diaconato, tá? Então eu vou repetir: o presidente, o vice, o tesoureiro, o secretário, o diretor de patrimônio e o diretor de diaconato, né? Então a nossa administração da base, que é considerada administração da base, é a igreja local aonde você, aluno, é membro, né? No seu bairro, a sua igreja local é considerado a administração da base, tá? Junto com isso, vem a composição, fora o conselho diretor local, vem os grupos missionários e departamentos, que nós já conhecemos, correto? Quais são os grupos? Homens, mulheres, crianças, departamento, escola bíblica, assistência social, e aí vai, né? Aí eu falo para você e faço uma pergunta, e já vou responder, porque não tem como você me responder. O que é a igreja local, né? O que é a igreja local? São igrejas que centralizam a administração regional, né? Ou seja, quais são aquelas que eu falei? A sua e a igreja sede, né? A igreja sede é uma igreja local. A igreja sede nós já sabemos qual é. É onde está o nosso superintendente, que é o pastor Celso Heraldo de Carvalho, né? E cada administração regional, a igreja sede, é considerado a administração regional, tá?
Então nós temos a igreja local e nós temos a sede, que é considerado a administração regional. Então nós vamos falar um pouco sobre a administração regional da nossa igreja, tá bom? Tá lá na página 33. Nós vamos falar sobre o organograma dela, tá bom? Vou ler uma parte para vocês. Elas são administradas pelos superintendentes regionais. A administração regional, ela é administrada pelo superintendente regional ou diretores de campo. É a região eclesiástica, né, das igrejas. As coordenadorias regionais fazem parte dela, né? Eu sou coordenador de casais. Então, a minha região eclesiástica, ela tem várias coordenadorias. Eu sou coordenador de todas as igrejas daquela região. Aí tem coordenadoria de jovens, adolescentes, cada um com o seu coordenador regional, né? Como coordenador regional. Então nós temos abaixo igreja sede, igrejas com CNPJ e obras novas, tá? Então tá dando para você entender? Tá dando para você entender? E aí eu coloquei aqui uma observação para vocês da seguinte forma, sobre a administração regional. Nós temos em Campinas duas administração regional, ou duas igrejas sede. Primeiro, a nossa, que é da terceira região eclesiástica, que é a região 716, que nós temos lá 38 igrejas na nossa região. Então nós temos a administração regional, e a administração regional toma conta da região 716 de 38 igrejas. E em Campinas nós temos duas regiões. A nossa, conforme eu falei, pastor Celso Heraldo de Carvalho, e nós temos também do pastor Adenir Leones, que é a região 715, que detém na mão dele 39 igrejas sobre a responsabilidade daquela região, tá bom? Vocês entenderam? Cada administração, cada igreja, cada região toma conta de uma quantidade de igrejas locais dentro de uma cidade. No caso nosso, nós temos duas, tá bem? Vamos lá, administração estadual. A primeira é regional. A outra é estadual. O nome já fala de estado. Se nós temos 20 e poucos estados no Brasil, então nós temos 20 e pouco administração estadual, que é a administração intermediária. A administração intermediária, ou seja, são os conselhos estaduais. O organograma dela, o que compõe? Conselhos estaduais. Abaixo, as secretarias estaduais e os outros departamentos, abaixo das regiões eclesiásticas, conforme eu falei, e campos missionários. Ou seja, a administração regional nossa está abaixo do Conselho Estadual. Conselho Estadual, administração regional. Isso se chama hierarquia, tá bem? Administração superior. A administração superior, ela é exercida pelo CND. Vocês vão muito ouvir falar nisso. CND, Conselho Nacional de Diretores. Ou seja, o Conselho Nacional é o conselho do Brasil inteiro. Ele administra tudo. É o órgão máximo da administração da EQ no Brasil. Abaixo deles, do Conselho Nacional, o que ele exerce? Abaixo dele estão as secretarias gerais de administração nacional, de finanças, de missões, comunicação, das secretarias gerais dos grupos missionários, das secretarias gerais de educação e ação social e de cidadania. Amém? E abaixo do Conselho Nacional, e por hierarquia, é a base superior da nossa igreja, que é o Conselho Nacional. Estão os conselhos estaduais, abaixo dos conselhos estaduais estão os conselhos regionais, ou seja, as superintendências, aquele que eu falei para você que nós fazemos partes, né?
Então nós temos três níveis hierárquicos